Vida Longa CBN. Muito bem, Vida Longa CBN no ar, e a gente fala sobre insônia. Gente, o que paira pela cabeça ou pelo corpo de uma pessoa que não consegue dormir uma noite completa? Outra dúvida, a insônia é quando a pessoa não dorme a noite inteira, ou ela pode ser caracterizada também por noites mal dormidas? Você dorme, acorda, isso também é insônia? Você dorme bem? Quero saber de você, mandar para cá 992-994297. Nossa conversa agora é com a doutora Luciana Palombini, gente. Ela é médica especialista em medicina do sono e pesquisadora do Instituto do Sono e vai tirar todas essas nossas dúvidas. Doutora Luciana, bom dia. Bom dia. Então, doutora Luciana, por que as pessoas não conseguem dar aquela desligada básica para começar a dormir e ter uma noite tranquila? Olha, a insônia, que é cada vez mais frequente, é uma combinação de uma tendência, existe uma tendência a mais em algumas pessoas em relação às outras, né, que é caracterizada um pouco pelo perfil, né, a pessoa que se preocupa demais, faz demais, né, então é uma combinação de hábitos inadequados à noite, então aquela coisa que as pessoas não fazem, a higiene do sono. Então, é uma combinação de hábitos inadequados à noite e associado muitas vezes a um estilo de vida muito acelerado, né? A pessoa que não está equilibrando bem as coisas durante o dia, já deixa a mente nesse estado mais acelerado, com mais ansiedade, e isso também vai adicionar um fator a mais para a noite não conseguir dormir. Então, a pessoa que não está dormindo bem, ela tem que entender na vida dela tudo isso. Como é que é o perfil à noite, como é que são os hábitos e como é que está o estilo de vida dela. É uma combinação dos fatores nas 24 horas, né? Mas há sempre uma questão comportamental. Uhum. Então, quem tem insônia e não está dormindo bem, alguma coisa aí tá fora do eixo e tem que ser ajustada, né? Então tem que ser conversado caso a caso, porque é uma conversa de 1 hora pelo menos, que é para entender tudo isso, né? Agora, o erro principal das pessoas hoje, sim, é o excesso do estímulo à noite, é aquela coisa que o ritual do sono, né? As pessoas não querem entender que precisa desacelerar à noite, né? Então são as pessoas que ficam excesso de estímulo, celular, coisa de trabalho, televisão, notícia ruim, pensamentos, e as pessoas querem que o cérebro desligue automaticamente, né? Então essa vontade, né? Fica esse desejo irreal, que o cérebro, para desligar à noite, precisa dessa organização das 24 horas e dos hábitos noturnos. E a insônia é caracterizada por uma noite inteira sem dormir, ou aquele sono picado, dorme, acorda, dorme, acorda? Sono picado. A insônia, ela pode ser a dificuldade em iniciar, ou manter o sono também é insônia. Entendi. E alguém pode ter insônia sem saber que tem insônia, doutora? Em geral, ela sabe, porque a insônia, o diagnóstico da insônia é clínico. O que significa isso? É uma queixa. Então, a pessoa que vem no consultório com insônia, ela sabe que o sono dela não está legal. Né? Então, como eu falei, o diagnóstico é clínico de insônia. Nem precisaria exame, ou seja, é a queixa de não conseguir iniciar o sono, não conseguir manter, né, um sono de qualidade inadequada, com consequência diurna, a pessoa fica cansada, tal. Então a pessoa que vem, ela sabe que ela tem essa queixa. Crianças têm insônia, doutora? Crianças têm insônia, mas a insônia da criança é muito mais do ambiente do que questões de condicionamento. Então a gente sabe que a insônia na criança é a rotina da casa, é a rotina dos pais que tem que ser ajustada. Então é mais condicionado por essas coisas do que questões individuais. Tipo, se os pais estão estressados, as crianças acabam sentindo um pouco essa vibração e acabam também... Sim, excesso de estímulo à noite, aquela coisa, a casa tem que acalmar.
né? E nas férias, doutora, que a criança parece que passou um ano inteiro estudando, mas chega nas férias, parece que a energia dobra e não quer dormir de jeito nenhum. Sim, aí é que tá, tanto na criança como no adulto, de acordo com o momento de vida, vai ter mais ou menos dificuldade. Então, por isso que a gente tem que ter um hábito adequado, estável na nossa rotina, porque quando entra essas situações fora da rotina, não causa um grande estrago, né? Essa é a questão. Nos idosos, é normal eles terem insônia, porque parece que eles dormem picado durante a noite, né? Então, existe duas coisas que acontecem com a idade, que a gente chama de ontogenia do sono. Algumas coisas são normais, são fisiológicas. Então, existe naturalmente um aumento do número de despertares à noite, com a idade, no idoso, e uma maior chance do cochilo do dia. Então, o que acontece? Como a gente sabe que isso vai acontecer, né, a gente tem que quando a pessoa começa a diminuir as atividades, a coisa que mais piora isso é o idoso que fica lá e não estimula durante o dia, aquela coisa, fica no escuro, não interage, fica em casa, né? Então, a gente tem que exatamente identificar, sabendo que vai acontecer isso, manter o idoso, manter as atividades durante o dia, manter a interação, porque aí que piora um pouco, né? A gente sabe que com a idade aumenta os despertares. Bom, então tá, e as mulheres com a menopausa piora bastante. Então, a gente já sabe. Então, a gente tem que manter a higiene do sono bem adequada, tem que manter a nossa atividade durante o dia, a luz durante o dia, o sol pela manhã, atividade física, tudo isso que vai ajudar a equilibrar esse ritmo que tem essa tendência natural, sim, com a idade de piorar um pouquinho. É natural. Já tem pergunta dos nossos ouvintes aqui. Tá. O Renan está aqui perguntando, é verdade que quem dorme à tarde não consegue dormir à noite? Então, o cochilo à tarde é muito variável de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas atrapalha o sono noturno. Mas, de maneira geral, o cochilo tem que ser no máximo 30 minutos e tentar evitar depois das 16 horas, das 4 horas da tarde, de maneira geral. Mas existe uma vulnerabilidade individual. Algumas pessoas com tendência à insônia, se cochilam, atrapalha assim o sono noturno. Então, de maneira geral, tem que evitar o cochilo depois das 4, principalmente no fim da tarde, e tem que ver, né? Se essa pessoa é a que vai prejudicar o sono noturno, é melhor não cochilar. Mas algumas pessoas cochilam e ficam muito bem, e não atrapalha o sono noturno. Então, é caso a caso. E aquelas, doutora, que dormem em qualquer canto? Tem gente que dorme sentado e dorme encostado, dorme no ônibus e chega em casa e dorme de novo. É excesso de cansaço ou esses momentos também são de sono ruim? A pessoa que dorme em qualquer canto não é o normal, né? Quando a pessoa que dorme em qualquer canto mostra um cérebro cansado. Então, essa pessoa ou ela está dormindo menos do que deveria, ou ela está com a qualidade do sono ruim. Então, não é o normal. Você, assim, é a pessoa que fala, assim, quando eu paro durante o dia, em qualquer momento eu durmo. Não é o normal. Aí teria que investigar o porquê que isso está acontecendo. O Fernando está aqui com a gente perguntando como desligar o cérebro com as minhas preocupações. Ele está colocando aqui. Eu ando muito preocupado e tal, estou resumindo aqui. Tá, então existe as mudanças comportamentais hoje, a gente sabe que funcionam. Só que as pessoas têm uma resistência a fazer. Então, a primeira coisa é a pessoa entender que eu tenho que mudar meus hábitos de vida. Então, o excesso de preocupação, todo mundo tem excesso de preocupação hoje. Então, a gente tem que tentar organizar isso. Como? Tentar, primeiro, organizar melhor essas preocupações. É aquela coisa. Todos nós terminamos o dia com uma lista de problemas que não resolvemos. Então, para não chegar à noite e somar isso à ansiedade, temos que tentar direcionar. Então, aquela coisa que a gente vê lá, ouvi falar, o horário da preocupação, isso ajuda mesmo. Então, durante o dia, você sentar e escrever, anotar tudo direitinho para deixar aquilo direcionado. Quem tem preocupação, todo mundo tem, exercício regular. Então, a pessoa faz lá pilates, musculação, é ótimo, mas para o estresse e para a ansiedade, temos que fazer um aeróbico. Tem que fazer uma caminhada aí, 40 minutos, vai para a esteira 3, 4 vezes por semana. Então, um exercício regular. O excesso de estimulante também aumenta. Então,
essa coisa da preocupação com a ansiedade tem que acalmar o cérebro. Então, evitar o excesso de cafeína, né? Até pergunta do ouvinte Vinícius aqui, ó. Café atrapalha mesmo? Muito, e cada vez mais a gente sabe que existe uma predisposição individual. Hoje a gente sabe que existe uma tendência genética. Algumas pessoas não têm muita sensibilidade, mas algumas pessoas, a cafeína pode ficar até 10 horas em ação no cérebro. Então tem pessoas que tem que, às vezes a pessoa nem depois do almoço pode tomar, então é caso a caso, tem que testar. Agora, a ansiedade, junto com as preocupações, pode ser controlada de diferentes maneiras, né? Desde um exercício de respiração, meditação, quando a gente não consegue equilibrar bem as coisas com nós mesmos, às vezes fazer uma terapia. Então tem uma série, hoje em dia tem à disposição, a gente tem essa vantagem hoje de ter à disposição lá, vai lá no YouTube, eu sempre falo aos pacientes, põe lá no YouTube, como acalmar a mente. Tem 300 opções, você tem que escolher uma que tenha uma voz que agrade, começar aos poucos. Essa coisa da meditação de atenção plena já é mais do que comprovado que isso ajuda. Então, como eu falei, tem diversas coisas que podem ser feitas antes de necessitar uma medicação. Agora, existem situações que a pessoa tem a indicação de tomar uma medicação. Então, dependendo da situação, às vezes se usa a medicação. Se a pessoa está com uma ansiedade muito forte, uma depressão importante, procurar um psiquiatra que às vezes também precisa tratar isso, que está ajudando. Doutora, já temos muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes. A gente tem que só aquela paradinha para ir para o repórter CBN. A senhora fica comigo que a gente volta para responder. E eu já deixo aqui a pergunta da Roberta a respeito e os tais ruídos brancos, ruídos marrons, isso ajuda a dormir? A senhora me responde na volta. Tá bom. Muito bem, estamos de volta no nosso Vida Longa CBN, conversando com a doutora Luciana Palombini, ela que é médica especialista em medicina do sono, explicando pra gente o que é insônia, que fatores levam à insônia, aproveitando e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes aqui. Doutora, obrigada por aguardar a rede CBN. E a senhora conversou conosco falando sobre hábitos que precisam ser tomados para que o cérebro entenda que a pessoa está indo dormir. Vem a pergunta da Roberta, esses ruídos que as pessoas falam, branco, marrom, na hora de dormir, isso ajuda de alguma forma? Sim, isso ajuda muito. Tem pessoas que têm um sono leve. A pessoa que tem um sono leve, ela tem que ter um ambiente de sono adequado, que é silencioso e escuro. E às vezes a cidade é barulhenta, aquela coisa, São Paulo é uma cidade barulhenta, né? Quem mora nesse local, com trânsito. Então você tem que investir para ter um local silencioso. Então tem que ter investimento, às vezes janela anti-ruído. E esses ruídos, o branco, agora tem o marrom, o rosa, eles ajudam sim, porque eles cancelam os outros ruídos que podem atrapalhar. Então, qual o melhor ruído? Também tem que ser pessoa a pessoa. As frequências variam um pouquinho, o rosa é um pouquinho mais delicado, o marrom um pouquinho mais contínuo. A pessoa tem que ir lá, pode ouvir, pega lá no Spotify, em qualquer lugar, e testar e deixar, porque sim, isso pode contribuir para o ambiente de sono, para aquela pessoa que tem sono leve, ela dormir melhor. Mas não quer dizer que você vai ouvir o ruído e vai dormir imediatamente, né? Tem que ver se tem outros fatores influenciando na insônia, né, doutora? É uma combinação de coisas. Então, quando a gente dá a lista de coisas para as pessoas, a gente sempre fala, não é só isso, não é só o café, exato, não é? É uma combinação. Quanto mais você identificar os seus fatores e melhorar, mais chance de dormir sem usar remédio. Né? E a gente sabe que a mudança hoje, o tratamento comportamental da insônia hoje é consenso mundial. A gente sabe que melhora, a gente sabe que é importante. Né? Agora, às vezes é difícil a pessoa entender, ela tem que entender, não adianta, chega tarde do trabalho, não dá para ficar vendo o celular, o Insta, série até tarde da noite, acordar 5:30 da manhã para trabalhar. Não tem, às vezes, eu falo para o paciente, a matemática não vai fechar nunca. Você não está tendo tempo de que seu cérebro consiga desacelerar para começar o sono, não tem como. Sobre a quantidade de sono, o Giovanni de Marechal Floriano está aqui perguntando, dormir depois do almoço é bom? E eu até aproveito a pergunta do Giovanni, porque aquela siesta, né, que acontece depois do almoço, acho que espanhol aqui tem muito disso. E tem gente que fala que essa dormidinha de 15 minutos, meia hora depois do almoço é muito melhor do que uma noite inteira de sono, doutora. E aí, é bom, não é? Siesta, até esse cochilo ultra rápido, 10, 15 minutos, para algumas pessoas é ótimo. Melhora o humor, o funcionamento do cérebro, o desempenho. Então, para algumas pessoas é muito bom.
Nem todo mundo consegue fazer esse cochilo, existe uma tendência individual também, né? Mas para algumas pessoas é muito bom, é muito saudável, mas não podemos dizer que esse cochilo é melhor do que o sono noturno adequado, não, isso não está correto. Mas pode ser benéfico muito, né? Então é aquela coisa, 10, 15 minutinhos para algumas pessoas, a pessoa acorda muito bem e melhora, assim, diminui o estresse do cansaço, principalmente se não conseguiu dormir bem à noite, então pode beneficiar sim. A Renata está aqui, olha, é difícil desligar quando você trabalha à noite. Eu dou aula até às 10 da noite, só chego em casa às 10h30, mais ou menos o que o Vinícius estava falando, só que no caso do Vinícius é o exercício físico. Até o corpo desacelerar, demora, e aí a pessoa no dia seguinte tem que acordar cedo, ou seja, acaba dormindo pouco de noite. Mas aí essa pessoa, eu sempre falo, isso é uma situação que não é o ideal. Aí a pessoa tem que pensar, ok, eu não tenho a situação ideal, mas eu vou contribuir então. Então ela, no caso, chega em casa, não pode ficar falando no celular com as pessoas, não vai poder ficar né, vendo televisão, vendo série. Então ela já tem que ir diminuindo os estímulos cedo, a fazer uma refeição, não quando chegar, então de repente lá no local do trabalho, na universidade, fazer um lanche mais cedo para não comer tarde. Então tem que, já que tem essa situação que não é favorecedora, tem muitas coisas a fazer. Então é aquilo, não pode chegar em casa e aí fazer a lista para o dia seguinte, falar com as pessoas, olhar no celular, né? A pessoa vai ter que restringir, ela não tem tempo de fazer essas coisas. Não tem que restringir para conseguir desacelerar esse cérebro. Perguntas com crianças, temos 2 aqui. O Eliseu dizendo que na casa dele eles trocaram as luzes. Agora é só luz quente ao invés daquela luz branca. E todo mundo deita às 9 horas. Com isso, o filho, que tem 5 anos, já entendeu a preparação para poder dormir. Mas aí a questão é que ele fica pulando na cama até às 11 horas da noite, só para quando cansa. Quer dizer, é uma preparação para dormir, mas que não é muito respeitada. Ele fica 2 horas brincando ainda. E o Saulo está aqui dizendo que a filha dele também tem 5 anos e dorme 9 horas por dia. Tem um ideal para as crianças dormirem, horário de deitar e duração de sono, doutora? Então, na verdade, aquele primeiro que ele falou, né? O Eliseu, do filho que fica pulando na cama. O que acontece? Tá certo desestimular a criança, né? A iluminação é importante, não há sombra de dúvida, tá? A iluminação é super importante. Agora, se ele fica pulando, a questão é, às vezes, os pais, né, ficarem preocupados, aumentar o estímulo, tal e coisa e tal. Então, a pessoa tem que entender que não pode aumentar esse estímulo, né? Ela pode estimular muito a criança. Então, com os pais, no geral, são os pais que estimulam demais, né? Então, são os pais que estimulam demais. Então, tem que diminuir o estímulo. Tem que, como eu falei, não pode estar estimulando muito, né? Geralmente, assim, aquela coisa, tem que contar historinha, né? Tem que diminuir todos esses estímulos excessivos dos pais, né? Então, acontece muito, o que acontece muito com os pais o pai chega tarde, tá? E não conseguiu ficar com a criança, tá? Não conseguiu ficar com a criança. Então, o pai não consegue ter o tempo com a criança, tá? E às vezes a criança quer esperar o pai chegar em casa para poder ficar com ele um pouquinho, e isso acaba atrasando o sono da criança também. E assim, né, a gente sabe que é importante ficar com as crianças, né? É super importante. Assim, às vezes não dá tempo, então eu disse pro pai, tem que tentar chegar um pouco mais cedo. Não tem jeito, às vezes o pai não consegue chegar, às vezes o pai tem que mudar a rotina dele, né? Para conseguir ficar com as crianças. Bom, em relação aos horários, né? Então a criança, né, lá para a criança de 5 a 12 anos, pode ter de 9 a 12 horas de sono. Criança de 3 a 5 anos é de 10 a 13 horas, tá? Quanto menor a criança, quanto menor a idade, mais tempo de sono. Tempo de sono de 1 a 2 anos é de 11 a 14 horas.
Tá? Então, assim, o sono da criança, como eu falei, é muito, muito direcionado Pelos pais. pais, Uhum. né? O que está acontecendo? Os pais reclamam que não conseguem, né? Que a criança quer aquela coisa, quer ficar com a criança. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui também do Gerson. Ele diz que ele recentemente leu uma reportagem sobre o uso da melatonina para o sono, que poderia ter efeitos colaterais cardiovasculares. Ele pergunta se essa informação procede. E eu pergunto se a melatonina realmente funciona, para quem tem insônia, por exemplo. A melatonina, esse estudo que saiu da melatonina, eu sempre digo, não é causa e efeito. Não foi comprovado. Esse estudo não foi feito para ver para ver especificamente. Eles não comprovaram que a melatonina causou problema cardíaco, tá? Foi uma associação, tá? Não tem comprovação nenhuma de que a melatonina causa lá a insuficiência cardíaca, que foi o que mostraram. A melatonina, a princípio, não tem estudo bem feito de melatonina, para dizer, né? A única relativa à contraindicação são pessoas que têm doença autoimune, que tem que controlar, porque a melatonina faz uma modulação imunológica e tal. Mas, a princípio, assim, né? Não tem muito estudo bem feito, tá? Não dá para... Podemos ficar usando melatonina. A gente sabe que a melatonina, depois dos 50 e poucos, diminui a secreção, aí seria uma reposição. Ela para insônia, ela não é validada, então a pessoa não durma bem com a melatonina. Sabe que a melatonina não é um remédio para insônia. Entendo. Melatonina é um hormônio que regula o ritmo. Então, ela é mais usada para questões de ritmo. Pessoa que é vespertina, noturna, jet lag, então para essas pessoas tá mais, mas para insônia nem sempre vai funcionar. Mas tem pessoas que dormem melhor, então pode tomar, não precisa dosagem muito alta, né? Os efeitos colaterais estão acontecendo quando a pessoa tem uma dosagem alta, né? Às vezes a pessoa acorda com dor de cabeça, tal. Então, para sono, aquela coisa, até 3 miligramas, né? Foi aprovado até mais baixo que isso, né? Os miligramas, que é a dosagem fisiológica. Então, a dosagem mais alta é para outras coisas que não são relacionadas ao sono, que não estão bem comprovadas, né? Entendi. Então, efeito antioxidante, mas isso aí não está bem comprovado ainda em humano, tá? Doutora Luciana, obrigada, viu, por conversar conosco nesse sábado aqui na CBN Vitória, atendendo os nossos ouvintes. Tá bom, então. Muito obrigada, já deixo o convite para uma próxima oportunidade. Um bom dia para a senhora e um bom final de semana. Bom dia, prazer. Tchau, tchau.